Muito bem, chegou a hora de vermos a adição de arcos e arcos duplos. Um assunto bem bom, vocês vão ver, vão gostar. Primeiro, nós vamos ver a adição e a subtração de arcos. Então aqui, amados, nós temos umas formulazinhas muito interessantes, principalmente quem for fazer uma prova de SPSEC, algum concurso militar tem que atentar para essa videoaula, porque aqui nós vamos ver uma trigonometria já mais aprofundada, mas muito boa mesmo de se estudar. Percebam, queridos, que aqui nós temos o seno da soma e o seno da diferença, o cosseno da soma e o cosseno da diferença. O seno da soma de dois arcos ou ângulos, A mais B, é seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Tem até um versinho bem legalzinho que diz assim: na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. O que vocês acharam? E vou dizer para vocês, gente, ajuda, viu? Porque daqui uma semana, um mês, quem sabe 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, se tu precisar dessa fórmula, esse versinho ajuda, tá? Se por acaso for uma diferença, seno da diferença é a mesma coisa, porém o sinal do meio é que muda. Então, o seno da soma, eu tenho aqui uma soma. O seno da diferença, eu tenho aqui uma diferença. Se for o cosseno da soma, é o cosseno do primeiro, vezes o cosseno do segundo, menos o seno do primeiro, vezes o seno do segundo. Se vocês estão pensando, será que tem um versinho? Não é bem um versinho, é uma frasezinha que talvez te ajude também. Coça A, coça B, se não sabe. Tá? Não é assim tão magnífica, mas eu acredito de coração que ajuda, tá? E quando for o cosseno da diferença, ao invés da soma uma diferença, muda o sinal do meio também. Então, queridos, aqui no caso do cosseno, quando é uma soma, aqui fica uma diferença. Quando é uma diferença, aqui fica uma soma. Comparando as formulazinhas do seno com as do cosseno, aqui é seno, cosseno, e aqui é cosseno, cosseno e seno, seno, tá? O fato é que, caso principalmente, né, quem venha fazer um concurso, como eu disse, essas fórmulas são fundamentais e tem que saber e não tem outra opção, tá? Muito bem, temos também fórmula para a tangente, tangente da soma e tangente da diferença. A tangente da soma é tangente do primeiro mais tangente do segundo, dividido por 1 menos tangente do primeiro vezes tangente do segundo. Tem versinho ou frasezinha? Tem. Tem gente em A, tem gente em B, não tem gente em A, tem gente em B. O que vocês acharam? Sério, gente, ajuda, viu? Hoje tu tá vendo, pode achar assim meio bestinha mesmo, sabe? As frasezinhas. Mas, com o tempo passando, a gente pode ir dando uma esquecida nelas, né? Nas formulazinhas. E essas frases
dão uma ajudada, viu? Quando for a tangente da diferença, o que muda? Aqui era uma soma, fica uma diferença, e aqui onde era uma diferença, fica uma soma. Uma dica, queridos, imprime, quem sabe, os slides, né, coloridos, bonitões, coloca na parede, né, faz à mão com pincéis coloridos e tal. O fato é que precisa saber essas relações, tá? Muito bem. Vamos ver agora como que nós vamos usar, mas antes ainda, eu já vou falar nos arcos duplos, tá? O que seria arco duplo? E aqui vocês entenderam, né? Por que nós dissemos adição e subtração de arcos, né? Aqui eu tenho adição, subtração, adição, subtração, adição, subtração de arcos, ok? E quando nós tivermos arco duplo, olha aqui o arco duplo, ó, o A está duplo. O que seria o seno do arco duplo? Existe uma fórmula e eu vou mostrar para vocês da onde sai a fórmula, porque é bem rápido da gente ver. Olha só, se eu tenho 2A, 2A significa A mais A. Aí eu acabo caindo no seno de uma soma. E nós acabamos de ver que é seno do primeiro vezes cosseno do segundo, que nesse caso também é A, mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Só que o primeiro e o segundo valem a mesma coisa, são iguais a A. E aí, amados, olha só, seno A cosseno A mais seno A cosseno A é que nenhuma laranja mais uma laranja, são 2 vezes seno A cosseno A. E aqui está a fórmula para o seno do arco duplo. 2 vezes seno A cosseno A, que veio da fórmula do seno da soma. Dá para fazer a conexão para ajudar a memorizar, né? Sempre que eu preciso do seno do arco duplo, eu lembro de onde saiu. E eu garanto para vocês que ajuda bastante mesmo. De coração, de verdade. Se nós temos o cosseno do arco duplo, o A está duplo, né? 2A significa A mais A. E o cosseno da soma, acabamos de ver, cossa A, cossa B, né? Cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo, só que o segundo neste caso é A, menos seno do primeiro vezes seno do segundo. Cosseno vezes cosseno fica, tu saberia? Cosseno vezes cosseno é que nem x vezes x, cosseno ao quadrado. E seno vezes seno, seno ao quadrado. Então, cosseno do arco duplo é cosseno ao quadrado do primeiro menos seno ao quadrado do segundo, no caso, que é o A mesmo, né? Então, é o cosseno ao quadrado do A, o próprio A, menos seno ao quadrado do A. Gente, uma coisa que eu não comentei, né? Pode ser que a letra que apareça aqui seja um X. A relação é a mesma, tu coloca X aqui e X aqui. Pode ser que apareça um beta, aí tu coloca beta, beta. Pode ser um teta, aí tu coloca teta, teta. Então, é para qualquer letra dupla, cosseno do arco duplo. Da mesma forma, o seno pode, no lugar do A, não aparecer um A, aparecer uma outra letra. Essas anteriores, ao invés de A mais B, pode ser X mais Y, enfim. Daqui a pouco nós vamos ver com números, inclusive, né? Com graus, enfim.
Muito bem, vamos para tangente do arco duplo. Tangente do arco duplo, 2A significa A mais A. E tangente da soma, nós acabamos de ver, tangente em A, tangente em B. Não tangente em A, tangente em B. Só que agora o meu B é A também. Tangente do primeiro mais tangente do segundo sobre 1 menos tangente do primeiro vezes tangente do segundo, que também é A. Muito bem, o numerador tangente A mais tangente A são 2 tangentes A. Tangente A vezes tangente A, tangente ao quadrado de A. Tangente do arco duplo, 2 tangente A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Agora, nós vamos ver os exemplos. Filhotes, pensem assim, ó. Direto, tu sabe seno, por exemplo, de 0, 30, 45, 60, 90. Agora vocês já sabem de 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360. Esse você já sabe. Se não sabe direto, tu sabe reduzir para o primeiro quadrante e tu encontra. Ou tu constrói aquela circunferência trigonométrica que nós tanto temos usado e encontra na hora, né? Porém, vocês não sabem seno de 15, por exemplo. Eu também não sei, né? Seno para 15 graus, a gente não sabe, né? Só que agora eu já sei o seno de uma soma, o seno de uma diferença, cosseno da soma, cosseno da diferença e tangente também da soma e da diferença. Vamos tentar usar o que nós sabemos para encontrar, por exemplo, o seno de 15. O que eu posso dizer que seria 15 graus? Será que eu consigo usar dois arcos conhecidos que me levem numa operação a 15 graus? Posso dizer, por exemplo, que seno de 15 graus é 45 menos 30, né? Tu pode estar pensando assim, Cris, pode ser 60 menos 45, que também é 15. Verdade, pode ser também, tá? Por exemplo, se eu fizer com 45 menos 30, o que eu acabei caindo aqui? Amados, queridos, preciosos da minha vida, o que eu acabei caindo aqui? Eu caí no seno de uma diferença. Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Ok? Uso a formulazinha, a nossa receitinha de bolo, né? Ó, seno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do segundo vezes cosseno do primeiro. E cá para nós, gente, todinhos esses, ó, cada um deles nós sabemos. Concorda? Tu já sabe seno de 45, cosseno de 30, seno de 30, cosseno de 45, tu já tá careca de saber, né? Então, vamos substituir. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, seno de 30, 1 meio, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Muito bem, substitui. O que tu precisa saber fazer agora? Trabalhar com essas raízes, com essas frações, com essas operações. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é um produto de radicais que tem o mesmo índice. Por isso, podemos colocar esse produto dentro de uma só raiz. Fica a raiz de 2 vezes 3, que é raiz de 6, ok? Sobre 2 vezes 2, 4.
menos 1 vezes raiz de 2 sobre 4. Como os denominadores são iguais, eu escrevo essa diferença numa mesma fração. Conservo o denominador e subtraio os numeradores. Se vocês me perguntarem, Cris, eu agora tenho que saber raiz de 6, raiz de 2? Em princípio, não, tá? Como eles não são radicais semelhantes, o que são radicais semelhantes? Raízes que têm o mesmo índice e o mesmo radicando, né? Como o radicando não é o mesmo, eu não posso juntar numa só raiz. O que eu faço? Nada. Simplesmente deixo assim, tá? Essa é a resposta do seno de 15. Aí vocês vão dizer, ai, mas fica uma diferença entre raízes? Fica, não tem problema. É um número irracional, né? Assim como raiz de 2 sobre 2 é um número irracional, raiz de 3 sobre 2 é um número irracional. Sempre que tem uma raiz não exata, é um número irracional. Aqui tem duas raízes não exatas, continua sendo um número só irracional, tá bom? Deixamos assim. Não pode cortar o denominador, cuidado, tá? Não vai fazer essa besteira. Não pode. Isso aqui não é uma equação, eu não tirei o MMC dos dois lados para eu cortar o mesmo denominador dos dois lados. Nada a ver. Fica assim a nossa resposta, tá bom? Muito bem. Se eu tiver cosseno de 75 graus, tu não sabe cosseno de 75, eu não sei também. Mas eu sei outros valores cosseno para outros arcos, né? Usando dois arcos conhecidos, o que eu posso dizer que é 75, por exemplo? Posso dizer que é 45 mais 30, né? 75 graus, 45 mais 30 dá 75. E aí, coça A, coça B, se não sabe, né? Uso a formulazinha do cosseno, coça A, coça B, menos seno do primeiro vezes seno do segundo. Agora, esses quatro valores a gente sabe, substituímos um de cada vez e chegamos num resultado. Aí vocês estão pensando, opa, eu já não vi isso antes? Olha onde é que tu viu, ó. O mesmo resultado. Por que será, gente? Que o seno de 15 é igual ao cosseno de 75. Seno de 15 graus é igual ao cosseno de 75 graus. Por quê? Porque 15 graus e 75 graus são arcos complementares. Eles somam juntos 90 graus. E aí tem a propriedade que seno de um é o cosseno do outro. Ok? Coisas que nós já estudamos em aulas anteriores, né? Muito bem, vamos adiante. Quem é o valor numérico dessa expressão? Aí vocês vão pensar, bom, 80 graus? O que eu posso fazer com 80? Não tem outros dois que eu some conhecidos e me dê 80? Ou se eu fizer 100 menos 20 não adianta nada? Se eu fizer 60 mais 20 por causa do 20 não adianta nada? 35 não tem milagre aqui também, né? 65 tem casos que não tem como eu transformar numa soma ou numa diferença de arcos conhecidos. Tem casos que não adianta. Porém, contudo, todavia, entretanto, olha só. Olhando aqui para o numerador, seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Isso aqui me lembra o seno da diferença. Seno da diferença. O que eu tenho aqui no denominador?
Tá certo que ele tá trocado, ó. Coça A, coça B, se não sabe. É o cosseno também da. Lembra que no cosseno é o contrário? O cosseno da diferença. Quem enxerga isso não é uma luzinha no final do túnel, é um holofote, né? Ó, seno da diferença e cosseno da diferença. Aí, 80 menos 35, 65 menos 35 é um alento para as nossas almas, né? 80 menos 35 é 45, 65 menos 35 é 30, bingo! Seno de 45 e cosseno de 30, esse eu conheço. Esses eu conheço e tu conhece também. Aí substituímos raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2, que nos dá o 2 a gente acaba cortando e fica raiz de 2 sobre 3, seria uma resposta, só que eu posso ainda dar mais uma trabalhada na minha resposta, separando, né, deixando assim, raiz de 2 sobre raiz de 3, aí eu racionalizo, multiplico numerador e denominador pela raiz de 3, ficando raiz de 6 sobre 3. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Tanto faz. Se é uma questão com alternativa, gente, a resposta pode estar assim ou assim. Aí, de repente, o sujeito chega nessa resposta, não encontra nas alternativas e pensa, poxa, errei. Só que às vezes tu não errou. Só precisa dar uma trabalhada na tua resposta, tá bom? Ok. Se o seno de alfa é raiz de 7 sobre 4 e o cosseno de alfa é 3 quartos, quem é seno de 2 alfa e quem é cosseno de 2 alfa? Ele me dá o seno alfa e o cosseno alfa, que é o seno do arco duplo e o cosseno do arco duplo. Muito bem, existe uma fórmula para seno do arco duplo, que é 2 seno alfa cosseno alfa. Muito bem, eu tenho seno alfa, eu tenho cosseno alfa, substituo, o seno alfa está aqui, raiz de 7 sobre 4, cosseno alfa 3 quartos, substituo, simplifico, multiplico e chego, seno de 2 alfa é isso. O cosseno de 2 alfa, existe a fórmula, o cosseno do arco duplo, né? Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, eu já tenho o cosseno alfa, 3 quartos ao quadrado, fica 9/16, e raiz de 7 sobre 4 ao quadrado, fica 7 sobre 16, subtrai 2 sobre 16, que é 1/8. Ok? Obtenha a medida de um ângulo agudo alfa, sabendo que tangente de 2 alfa é o triplo da tangente de alfa. Quem é alfa? Se eu sei que tangente de 2 alfa é o triplo da tangente de alfa, quem é alfa? Vamos pegar essa informação e nós vamos fazer algo que se chama equacionar. Eu vou escrever matematicamente o que ele está me dizendo. Tangente de 2 alfa é o triplo da tangente de alfa. Gente, Deus nos livre e guarde cortarmos tangente. Não existe isso. Também não existe cortar alfa. A tangente é ficar banguela. Não tem sentido, tá? Mas eu sei uma fórmula para a tangente do arco duplo.
tangente do arco duplo, 2 tangente alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Muito bem. Agora, eu tenho tangente de alfa aqui e tenho tangente de alfa aqui. Tudo bem se eu cortar tangente de alfa dos dois lados, porque é como se nós dividíssemos ambos os membros por tangente alfa. E isso pode simplificar, tá? Que nem se eu tivesse um x aqui e um x aqui. Aí tudo bem. Ok? Fizemos isso. Agora, o que está aqui vai passar multiplicando 3. Produto dos meios igual ao produto dos extremos numa proporção. 1 vezes 3, 3 tangente ao quadrado vezes 3, 3 tangente ao quadrado de alfa. Posso isolar tangente ao quadrado de alfa. 3 tangente ao quadrado de alfa fica igual a 2 menos 3 menos 1. Multiplicamos por menos 1 e passamos o 3 dividindo, ficando tangente ao quadrado alfa 1/3. Se eu tenho a tangente ao quadrado, uma potenciação, operação inversa da potenciação é a radiciação. Extraímos a raiz do outro lado. Tangente de alfa é 1 sobre raiz de 3. Racionalizamos. Tangente é raiz de 3 sobre 3. Primeira pergunta que vocês poderiam pensar. Cris, por que não foi colocado o mais ou menos, já que está ao quadrado? Porque disse que alfa é um ângulo agudo, ok? Se ele é agudo, ele está no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, a tangente, assim como todos os outros números trigonométricos, seno, cosseno, cotangente, secante e cossecante, todos são positivos no primeiro quadrante. Então, não preciso trabalhar com o negativo. Por isso, não coloquei o mais ou menos, por causa da palavra mágica agudo, tá bom? Agora eu te pergunto, tá pronto? Não, porque ele pede o alfa. Então, chegou o momento que eu me pergunto, quem é o ângulo cuja tangente vale raiz de 3 sobre 3? Este ângulo é o de 30 graus. Muito bem, aqui nós temos a questão 5, que diz, resolva as equações dadas no universo de 0 fechado a 2π fechado. O que significa isso? Que nós estamos na primeira volta na circunferência trigonométrica, no sentido positivo, sentido anti-horário. Fechado no 0, quer dizer, inclui 0, caso for resposta, e inclui 2π, caso for resposta, porque é fechado. Muito bem, seno de 2x igual a cosseno x. Vamos primeiro abrir seno de 2x, que é o seno do arco duplo. O que é? Seno de 2a, 2 seno a cosseno a. Seno de 2x, 2 seno x, cosseno x, ok? Muito bem, eu vou trazer o cosseno para o primeiro membro. Agora, eu vou pôr o cosseno x em evidência. Coloquei o cosseno x em evidência. Fica 2 seno x menos 1, porque tudo isso dividido por isso é 2 seno x, e isso dividido por isso é 1. Se eu distribuir, eu volto ao que eu tinha antes, então está correto. Se eu tenho um produto de dois termos igual a 0, ou isso é 0, ou o que está dentro dos parênteses é 0. Igualamos a 0 o cosseno x, e também igualamos a 0
o 2 seno x menos 1. Aqui nós já isolamos o seno x igual a 1/2. Te pergunto, onde é que o cosseno vale 0 e o seno vale 1/2? O cosseno é 0, vamos dar uma olhadinha. O cosseno é 0 para 90 e para 270, duas respostas. E onde é que o seno é 1/2? O seno é 1/2 para 30 e para 150. Por isso, aqui estão nossas respostas: 30, 150, 90 e 270 graus. Como o universo está em radianos, colocamos as respostas em radianos. Se estivesse em graus, colocaríamos em graus. Ok, queridos? Muito bem, essa foi a primeira. Mais uma, eu tenho aqui outra equação. Seno do arco duplo, cosseno de 2A é cosseno ao quadrado A menos seno ao quadrado A. Se eu tenho 2x, cosseno ao quadrado x menos seno ao quadrado x. Cosseno de 2x está aqui, está somando com seno ao quadrado x menos 1. Aqui nós temos a mesma coisa, sinais contrários, cancelamos, ficando cosseno ao quadrado menos 1. Vamos isolar o cosseno ao quadrado. Cosseno igual a mais ou menos raiz de 1, que é mais ou menos 1. Onde é que o cosseno é 1 e onde é que o cosseno é menos 1? Vamos ver. Cosseno é 1 para 0 e para 360 graus, inclusive. E ele é menos 1 para 180 graus. Na primeira volta, né, estamos falando no universo da primeira volta, incluindo 0, incluindo 2π. O cosseno é 1 para 0 e para 360. E ele é menos 1 para 180 graus. Por isso, a nossa resposta é 0, 180 e 360 graus, que em radianos escrevemos dessa maneira, ok? Muito bem, se tangente x é 3, qual é o valor dessa expressão? Tu viu essa? Olha só, ele me dá tangente x é 3 e eu preciso dar o valor dessa expressão aqui, ó. Muito bem. Seno de 2x e cosseno de 2x, seno do arco duplo, cosseno do arco duplo, vamos abrir. Seno de 2x, seno do arco duplo, 2 seno x, cosseno x, e cosseno do arco duplo, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. E esse 1 é o que estava ali antes. Muito bem. Gente, olha só. Esse 1 mais cosseno ao quadrado, eu não tenho o que fazer. Porém, se eu pensar só no 1 menos seno ao quadrado, da relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, se nós isolarmos 1 menos seno ao quadrado, fica cosseno ao quadrado. Eu estou trocando 1 menos seno ao quadrado por cosseno ao quadrado. O outro cosseno ao quadrado já tinha. Cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado são 2 cossenos ao quadrado. Percebe que aqui, ó, é produto, produto. Podemos cancelar o 2 e podemos cancelar
O cosseno, será que é isso que nós vamos fazer? Exatamente isso. Cancelamos o 2 e o 2 e o cosseno com um dos cossenos ao quadrado fica ainda cosseno aqui e seno no numerador. E o que é seno sobre cosseno? É tangente. E tangente é 3. Por isso, toda essa expressão é 3. Muito bem. Teve um resultado bem... teve um final bem inusitado, né? Bem interessante. Eu acabei caindo na tangente, a tangente ele me dava é 3, portanto, isto é igual a 3. Muito bem. Gente, esse aqui é o exercício 4 da lista 4, que alguns me mandaram me perguntar porque ficaram com dúvida na minha resolução dessa lista. Eu vou te mostrar agora uma outra maneira de resolver, diferente daquela que eu usei na lista, tá? Eu comentei, ao invés de usar simetrias e tal, olha o que eu faço com cosseno de π mais A. É o cosseno de uma soma, cossa A, cossa B, se não sabe. Cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo, menos seno do segundo, seno do primeiro vezes seno do segundo. Cosseno π e seno π, a gente sabe. Cosseno de 180 é menos 1 e seno de 180 é 0. Substituo. Fico com menos 1 vezes cosseno de alfa e 0 vezes fica 0. Isso aqui some e o resultado será menos cosseno alfa. Então, isto é menos cosseno alfa. Vou fazer separadinho seno de π menos alfa. Seno da diferença, na minha terra tem palmeiras onde cantam sabe A, seno A cosseno B, menos seno B cosseno A. Uso a formulazinha, substituo e chego em seno alfa, ok? Porque menos seno vezes menos 1 é mais seno e 0 vezes é 0. Isto daqui é seno de alfa. Cosseno de menos alfa, arcos negativos, tem uma videoaula só sobre isso. O cosseno é par, então cosseno de menos alfa é igual a cosseno de mais alfa. Seno é ímpar, seno de menos alfa é menos seno de alfa. Paridade tem a ver com a paridade. Cosseno é par, fica igual. Seno é ímpar, tenho que pôr o menos na frente. Isto eu vi que era menos cosseno alfa e isto eu vi que era seno de alfa. Olhando para o numerador, não dá para cortar esse com esse, nem esse com esse. Deus o livre, gente. Aqui tem um menos, aqui tem um mais, nem pensar. Porém, eu percebo que o numerador e o denominador são simétricos. O que eu faço? Eu deixo o numerador como ele está e o denominador eu boto o menos em evidência, tá? Só para que fique igualzinho ao numerador. Aí, tchan, tchan, simplifica. Teremos 1 dividido por menos 1, que é menos 1. Dá uma olhadinha lá na lista como eu tinha resolvido. Muitos não tinham entendido, mandaram me perguntar no Moodle e aqui eu tô te mostrando um outro jeito de fazer. Na nossa próxima videoaula, nós vamos trabalhar apenas com arcos algébricos, que são esses arcos aqui, chamados de arcos algébricos. Tu vai ver um terceiro modo de resolver esse tipo de arco, seno, cosseno, enfim, tá bom? Muito bem, amados, até breve.